gente. Que isso? Ah, meu coração acelerou porque vocês chegaram aqui. Eu achei que eu tava passando mal aqui, mas não, era vocês. Vocês me deixam nervosa, sabe? Eu fico... Ai, não sei, eu fico assim. Fico assim quando vejo vocês, tá bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Onde vocês estão? Que cidade vocês estão hoje? Eu quero saber com quem vocês estão, o que vocês estavam fazendo, tá bom? Que eu sou ciumenta, quero saber tudo sobre vocês hoje. E, digo mais, estão ouvindo isso? Sim, são elas, as sogras. Cada vez que eu vou fazer as sogras me dá tosse, eu acho que é o karma que já tá me perseguindo de tanto vídeo que eu faço falando delas. Sem enrolação, vamos lá. A minha sogra trouxe uma convidada para casa que pegou as minhas coisas e o meu marido disse que não é nada demais. Ah, já temos aqui um marido banana detectado, né? A gente sempre fala aqui nas histórias, na maioria, não vamos tirar também o mérito da sogra que se esforça para ser uma escrota, ok? Mas, grande parte das vezes, o marido é um banana. E inegável. Quando é filho único, então, gente, assim, parece que é um pré-requisito, tá? Ainda estou tremendo de raiva. A minha sogra trouxe uma parente para se hospedar na nossa casa. Logo de cara, ela esperava que eu fosse a chefe particular para manter as aparências diante da convidada. Eu disse que não na hora e sugeri que saíssemos para comer. Ah, ela queria que a Nora cozinhasse? Entendi. Depois, a minha sogra me pediu para dar algumas máscaras faciais de skincare para a convidada. Novamente, eu disse não. No terceiro dia, bem quando essa parente estava indo embora, eu percebi que minhas coisas tinham sumido. Mais de uma dúzia de batons, um par de sapatos novíssimos e o mais perturbador, meus pijamas e roupas de dormir. Eu nunca ouvi alguém tratar a casa da Nora como se fosse uma lojinha de lembrancinhas gratuitas só para parecer generosa. Ah, peraí, então, eu até ia falar assim, nossa, tu mora na casa da sogra, mas não. Pelo jeito é a sogra que mora na casa deles, é isso? Vocês entenderam isso também, né? Que a megera que mora lá, que está alojada na casa deles. Passei dias surtando com isso, fiquei tão estressada que meus ouvidos chegaram a doer fisicamente. Ficar estressado me dá zumbido no ouvido também, viu? Dor e zumbido, e cada lado é um zumbido diferente, sabia? Eu quase enlouqueci, achei que eu nunca mais ia viver em silêncio na minha vida. Fui até no otorrino. Descobri o que era? Não, porque ó... Mas eu me estresso, o zumbido começa. Quando meu marido chegou em casa, eu contei o que aconteceu e ele agiu como se eu estivesse exagerando. Ali foi o meu ponto de ruptura. Explodi. Liguei para minha sogra no viva voz, gritei com meu marido, joguei e derrubei algumas coisas. Não foi o meu melhor momento, não me orgulho disso, mas me senti completamente desrespeitada e ignorada dentro da minha própria casa. Eu sempre fui a calma, tranquila e claramente interpretam isso como permissão para passarem por cima de mim. Sim, já falei e repito. Seja você a pessoa tóxica. Sabe que alguém vai ser tóxico? Seja você antes. Dá pelo menos uma vez. Ah, vai. Não é sempre, não sou a favor, mas uma vez, entendeu? Só pra se impor, só pra pessoa te respeitar. Eu moro longe da minha própria família e do meu sistema de apoio, então eu estou lidando com isso praticamente sozinha. Ter muita maquiagem não significa que alguém possa fazer compras no meu quarto e muito menos justifica pegar as minhas coisas sem pedir. Preciso de conselhos sobre... Ah, lá vem a parte boa, somos muito bons em conselho, hein? Nem a gente acredita, né? Como eu posso recuperar os meus itens e o que eu devo dizer para minha sogra ou para a parente? Alguma sugestão de roteiro do que falar? Um boletim de ocorrência, né? Porque foi furto. Se os itens são teus e tu não deu, um boletim de ocorrência e uma notificação pedindo a devolução. De nada. Ó, uma notificação custa mais ou menos entre 800 e R$1.000, ok? Ou pode mandar uma carta anônima, né? A gente adora mandar carta anônima aqui nesse canal. Mas é isso aí, já te dei aqui a dica maior. Que limites eu devo estabelecer com a minha sogra daqui para frente para que isso nunca mais aconteça? Eu não deixaria entrar em casa, né? Mas o marido é um banana, eu também não deixaria o marido entrar em casa. Nesse caso, especificamente. Não deixaria nenhum dos dois, porque claramente ele não liga. Então eu acho que seria uma boa solução. Deixar os dois na rua, sem acesso a nada que seja teu. Como eu faço meu marido me apoiar quando o assunto é a mãe dele e a nossa casa? Tinha que conversar com ele, né? Se ele não quiser, troca de marido. Aí eu vejo, assim, que também é uma solução viável. Não tô zoando, eu tô falando sério. Porque, assim, a mulher entra na casa dela, dá as coisas dela. Cara, ela furtou
as coisas da guria. E o marido disse que não era nada demais. Então, o que eu penso? Troca de marido, porque não tem solução. Que ele, não sei se no parto tava andando, pariu, bateu a cabeça e nasceu assim. Ou se foi uma coisa da criação mesmo, né? Acostumou com a má índole da mãe ali. É uma coisa que não tem cura às vezes, né? Se ele não ligou que pegaram coisas da casa dele também, sem permissão, e eu não sei o que mais que ele pode ligar, viu? Aí ela botou assim, atualização, estou planejando ter uma conversa séria, cara a cara com meu marido e minha sogra sobre o que aconteceu. Eu realmente não quero que isso destrua permanentemente nosso relacionamento. Se puder ser resolvido com comunicação clara e responsabilização. Esse é o meu primeiro passo. Se ainda eles minimizarem o fato de que as minhas coisas foram levadas sem a minha permissão e ignorarem os meus limites, eu vou procurar terapia, seja individual, para lidar com o estresse, ou terapia de casal para que estejamos alinhados. Cara, tu tá fugindo do principal, tu quer te manter nessa família. Eu sei, né? Terminar o casamento é muito ruim, mas assim, meio que aqui parece a única solução, né? E eu não conversaria com os dois juntos, não, tá? Eu conversaria individualmente. Primeiro, eu conversaria com ela. Eu chamaria ela num canto de uma maneira bem doce e diria pra ela se tocar. Eu não vou falar aqui o que eu diria. Mas depois eu diria pra ele: olha só, meu bem, eu falei com a tua mãe, tá? A gente chegou num acordo e ela me prometeu que não vai mais mexer nas minhas coisas. Nossa, como você conseguiu que ela te prometesse isso? Não posso falar, é uma coisa pessoal minha aqui. Se você quiser confirmar, sua mãe tá lá embaixo. Porão amordaçada, tá? Meu bem. Nos comentários. Essa é uma situação tão estranha. Você e sua sogra vêm de culturas diferentes. Eu não estou tentando arranjar desculpas pra ela, mas o fato de que o convidado aceitou isso e o marido não viu o problema me faz questionar se eles são de um lugar onde é esperado excessivamente ser generoso com os convidados. Tem isso também, né? A pessoa aceitou. Mas assim, também a gente não sabe como é que foi a conversa. Quando vê, a sogra falou que era dela. Ou falou, sei lá, que tinha dado permissão. Acho meio estranho a pessoa aceitar. Mas também, né, o marido dela não deu bola, então eu não duvido que a amizade... fiquei com raiva desse banana. Vamos pro próximo. A minha sogra me odeia de verdade e eu não sei mais o que fazer. Bom, o que eu posso dizer é que você não está sozinho. Sozinho, vamos descobrir, né? Mas não tá sozinha, porque esse aqui é o episódio de sogras 15, eu acho. Tem cada coisa que às vezes é até um pouco difícil de acreditar, viu? Eu e meu marido recentemente cortamos contato com a mãe dele. Foram anos até chegar aqui, mas finalmente atingimos o limite. Vamos recapitular. Quando nos conhecemos, eu soube na hora que ela não gostava de mim. Foi uma sensação, algo instintivo. A gente sabe, né? A gente sabe. Sentia que não podia confiar nela. Pelo meu marido, ignorei isso. Ao longo dos anos, ela fez coisas absurdas, como entrar na nossa cama na noite do nosso noivado. Na cama? Ficamos hospedados com ela no exterior antes de continuar nossa viagem. Perguntaram de forma inapropriada se eu estava grávida. Não, eu só tinha ganhado peso. Putz. Ai, que coisa chata isso. A mulher não pode fazer nada que tá grávida. Não pode engordar que tá grávida. Não pode ter dor de cabeça que tá grávida. Não pode ficar irritada que tá grávida. Não pode ter desejo de comer alguma coisa que tá grávida. Não pode fazer nada que tá grávida. Inferno. Eu sou muito a favor do homem engravidar também só por causa disso. Que aí não vai ter as perguntas pra mulher. É muito chato isso. E me mostrar de maneira sutis que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Sempre vou arrumar um jeito, né, de mostrar isso. Assim, ninguém é tão boa quanto ela. Realmente ela que deveria casar com o filho. Ela é o suprassumo das mulheres, entendeu? A mais. Apesar de tudo, eu a mantive próxima. Ela ficava meses hospedada na nossa casa. Eu cuidava dela e cheguei ao ponto de concordar que ela planejasse o nosso casamento, que no fim tivemos que cancelar por questões familiares. Eu falei no outro vídeo sobre deixar a sogra planejar, né? Que pagasse então. Mas aí... Aqui ela falou, eu cheguei ao ponto de concordar. Então imagina o quanto essa mulher infernizou ela pra ela concordar. Algumas semanas atrás eu ouvi uma conversa em que ela dizia firmemente ao meu marido que ela vem em primeiro lugar e que quando tivéssemos filhos, ela também virá em primeiro lugar para eles. O meu marido cortou isso na hora, mas ela continuou. Fiquei surpresa com essa mentalidade e triste pelo meu marido por não poder seguir a própria vida sem que ela tentasse trazer tudo para si. Depois eu tentei conversar com ela para resolver a situação. Ela disse que nunca falou nada disso e que meu marido deveria estar usando drogas. Gente, ela ouviu, né? Ela disse, eu ouvi uma conversa. E a mulher ainda botou a culpa no filho, viu?
Ah, cobra. Ela ia nos visitar, ela mora no exterior, mas decidimos que agora não era um bom momento. Sempre pagamos tudo quando ela vem e estamos nos recuperando financeiramente depois de comprar uma casa nova grande. Minha família já nos visitou, mas eles são totalmente independentes, alugam seus próprios carros, compram suas passagens, pagam as próprias refeições e até as nossas. Pedimos que ela nos desse 3 meses para nos reestruturarmos financeiramente. Ali foi o começo do fim. Ela começou a dizer que dormiria no chão e ficaria sem comer. Passou a ofender o meu marido verbalmente, como sempre faz quando não consegue o que quer. Eu intervi e pedi que parasse. Disse que meus pais nunca nos deram esse tipo de problema e perguntei se ela poderia fazer o mesmo. Ela respondeu: eu poderia dizer algo agora que realmente machucaria os seus sentimentos, mas não vou. Ah, nossa, mas também ia fazer toda a diferença ela falar nela, mas já machuca pouco. Ela pegou leve, gente. Pense. Que coração bom que esta mulher tem. E a gente aqui julgando ela, né? Que pobrezinha. Isso levou ao colapso definitivo da relação. Meu marido disse que eu sou a prioridade na vida dele e que todos os outros vêm depois. Ela surtou, xingamentos, gritos, tudo. Estamos há semanas sem nos falar e descobri que ela está espalhando mentiras sobre nós. Dizendo que vou destruir a família, que sou mentirosa, controladora, que vou partir o coração do meu marido, que não cozinho, não limpo, que estou gastando todo o dinheiro dele e etc. Ela meteu um não cozinha no meio, né? Do nada. Ela trouxe à tona o casamento e chorou sobre como pudemos fazer aquilo com ela, sendo que fui eu quem sacrificou meu próprio dia para manter a paz na família dele. Ela me pintou como uma ameaça ao meu marido e aos irmãos dele, ao ponto de sugerir que todos assinem contratos com ele para que o relacionamento deles não seja arruinado por minha causa. Que? Como assim? O mais irônico é que eu amo os irmãos dele de todo o coração. Amo de forma intencional, tentando compensar as vezes em que a mãe deles não esteve presente. Faço comida caseira, dou presentes, ofereço apoio, o que precisarem. Ela se transformou em uma pessoa perigosa e nesse ponto eu tenho medo dela e do que ela é capaz. São coisas tão vis que eu jamais conseguiria dizer sobre alguém. O problema é, eu não deveria saber que isso foi dito. Foi contado a mim em confidência e o familiar que me avisou arriscou muito ao fazê-lo. Ela recrutou pessoas do lado da família dela para ligar para meu marido e dizer que ele está errado, que ela nos ama e que ele foi criado melhor do que isso. Eu não sei o que fazer. Os meus pais estão exaustos da situação e querem confrontá-la. O meu pai está extremamente bravo. Eu e meu marido já encerramos isso, mas eu não quero que ela continue colocando os irmãos dele contra mim. Eu nunca deixaria meu marido, mas parte de mim quer simplesmente fugir de tudo isso e nunca mais pensar nisso. Meu marido pode manter um relacionamento pessoal com ela, desde que não me envolva e nem compartilhe detalhes da nossa vida privada. Eu nunca o impediria disso, mas me preocupo que quando tivermos filhos, eu não consiga superar tudo isso e permitir que ela faça parte da vida deles. O que vocês fariam? Faria nada. Corte rápido. Eu e a mulher maluca já mora longe dela, né? Tá ótimo, já mora longe. E, tipo assim, nem tem filho ainda. Quando eu tiver filho, eu imagino que o instinto vai ser proteger os filhos. Então, vai ser manter longe dela, né? E o marido? Cara, o marido parece ser uma pessoa ótima. Acho que você está sofrendo por antecedência. Está dando panos para a manga desta bruaca. Vamos ver se tem comentário. Quanto mais cedo você perceber que ela nunca vai mudar, mais cedo poderá ser feliz. Corte os laços e não se envolva. Se a família dele disser algo, apenas explique tudo. Se você não quiser dizer uma palavra, não diga, porque a verdade sempre vem à tona. Outro fato, né? Não faria nada não, deixa ela se queimar sozinha, esta bruaca, essa nojenta. E ela tem outros filhos, né? Eu até pensei que era filho único ali no início da história, mas não, ela tem outros. Será que ela inferniza os outros assim também? Ou existe algum motivo pelo qual ela pegou no pé? Às vezes a pessoa só não pode ver um filho feliz, né? Tem pais que são assim, tiveram uma vida frustrada e querem que os filhos tenham também. Acontece. Vamos pro próximo? Eu sou babaca por não querer mais contato nenhum, de nenhum modo, com a minha sogra. Nossa, o que será que fez a anjinha, né? Eu tenho um relacionamento com o meu namorado há 5 anos. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu comecei a frequentar a casa que ele morava na época com os pais. Hoje em dia, moramos juntos. Eu me dava super bem com a mãe dele. Já cheguei a contar coisas muito íntimas minhas para ela. Íntimas mesmo. Que demorei 2 anos de relacionamento para falar ao filho dela. Nossa, e o que virou, hein? O que a chave virou? Eu gostava muito da companhia dela. Sempre falava coisas da minha semana e etc. Sem mentiras, a considerava uma segunda mãe. Mas hoje em dia, eu não quero mais nem saber dela. E aqui eu vou listar os motivos e ocorridos. Acredito que foi em dezembro de 2021. Eu estava na casa dela e aparentemente esqueci meu pijama no banheiro. Ela foi falar ao meu namorado que eu havia deixado roupas íntimas lá e que queria que eu tirasse. Amigos, meu pijama era de panda
e comprido. Então eu fui lá e tirei. E ela teve a capacidade de me falar que só pediu porque o meu sogro poderia ver e vou falar igual ela me disse. Você sabe como o homem é. Ai, que nojo, eu não acredito que ela falou isso. Tipo assim, olha, você se cuida, tá? Você não deixa sua roupa íntima aqui, tá bom? Só safada. Sabe como é que é, né? O homem não consegue se controlar. O problema não era do homem, não? Ai, que nojo. Naquele momento eu engoli seco, eu dei um sorriso meio torto e fui conversar com o meu namorado sobre. Ele disse pra deixar isso pra lá. Ok. Sim, imagina como que ela vai... Não consegue nem conviver com o sogro depois, né? Pensando isso, que nojeira. Passaram-se alguns dias, no dia de Natal, eu fui dormir lá porque passaria a semana de folga com eles. Eu ainda estava chateada com o ocorrido, mas ela tinha me pedido desculpas e eu a perdoei. Também tinha comprado presentes para ela e tudo mais. Ao anoitecer eu fui deitar no quarto que era do meu namorado. Não lembro o motivo, mas eu estava com o celular dele em mãos. Acho que a mãe dele havia mandado mensagens para descermos até a avó dele para comer. E nisso eu fui responder por ele, até porque é normal pra mim e ele fazermos isso. A gente também responde um pelo outro aqui, zero problema com isso. Foi aí que eu vi uma mensagem dele dizendo que eu dormiria lá e ela respondeu: deixa aquela guria na casa dela. E ele não tinha contado pra ela. Eu sou uma pessoa muito sensível e eu já estava chateada com ela e não entendi o que eu tinha feito de errado. Eu chorei a noite toda e meu namorado me consolou. Peguei o presente dela de volta. Podem me julgar, mas eu não gosto de agradar pessoas que são falsas comigo. Inclusive, eu ia sugerir isso, tá? Ninguém tá te julgando. Eu, inclusive, ia falar: pega o presente de volta. Dormi lá e não direcionei a palavra a ela no dia seguinte. Depois desse ocorrido, eu lembro que meu namorado a confrontou na frente do pai dele. Eles brigaram, ela chorou e me pediu desculpas. E eu, boba, perdoei. Agora chegamos na parte importante. Ano passado, meu namorado e eu começamos a morar juntos. Achei que finalmente viveria em paz com ele. Nesse período, eu já não falava mais tanto igual antes com a mãe dele, só de maneira formal. Nos 2 primeiros meses que moramos juntos, todo fim de semana, ela nos ligava querendo que fôssemos almoçar lá. E como eu não queria ser chata, eu sempre dizia sim. Mas chegou num ponto que ela não ligava mais e simplesmente aparecia para nos levar. Isso era chato, porque ao chegar na casa dela, ela simplesmente me maltratava, me dando respostas grossas e coisas do tipo. Então paramos de frequentar a casa dela aos poucos, mas nunca impediu meu namorado de ir sem mim. Ele não ia porque não queria, mas ela nunca parou de ir à nossa casa. E não era às vezes, era todos os dias no horário do meio-dia para levar marmitas para o meu namorado, e ele nunca pediu. Eu ia dividir as marmitas, tá? Eu confesso pra vocês, não ia ficar brava, não. Pode levar uma marmita, não me importa. Eu divido com o teu filho. Ainda depois elogiava ela. Nossa, sogrinha, você cozinha muito bem, sogrinha. Mas come sempre na mesma marmita do filho, né? Que daí não corre o risco dela envenenar. Não, ela não ia querer envenenar o bebê dela. Eu ia me irritando com isso, mas nunca falei nada. Só fui me afastando. E agora, o fatídico dia. Eu não sei porquê, mas num dia dessas vindas surpresas dela, ela simplesmente surtou. Eu juro pra vocês que eu só abri a porta e fui comer e ela surtou comigo, me xingou de tudo que é nome, falando que eu a olhava com cara feia e falava mal dela, sendo que eu nunca fiz isso e sempre que eu a via era neutra. Ela falou e foi embora correndo. A minha reação foi chorar. Meu namorado brigou com ela e eu disse que não a queria mais em minha casa e que não iria mais lá, mas que se meu namorado quisesse ir, nunca impediria. Claro que para a família dele ela distorceu tudo, mas segundo eles, ela sempre foi assim e acreditavam em mim. Recentemente ela pediu desculpas de novo, depois de 1 ano sem falar comigo e só falando mal de mim pelas costas, dizendo que eu afastei o filho dela da própria mãe, mas eu nunca fiz isso. Ele não vai porque não quer. Ô, gente, isso acontece muito, viu? Tem até um meme, né, que assim, como é bom ser homem, porque a gente se afasta da família e a culpa é da mulher. É um clássico, né? Ela me pediu desculpas, eu falei que não, que do jeito que estava bom pra mim e ela achou ruim. Eu sei que se eu perdoar vai acontecer tudo de novo. E realmente está bom pra mim assim. Meus parentes dizem que eu devo perdoar, que viver assim não é bom e que eu devo pensar no futuro, que se eu perdoar vai ser melhor para mim, porque um dia terei filhos e essa convivência vai ser difícil. Posso até perdoar, mas eu não quero convivência, até porque eu não fiz nada pra ela me detestar tanto. Mas eles dizem que eu devo ter convivência também, porque é a mãe do meu namorado. Eu sou babaca? Não sei nem porque tá perguntando de maneira alguma. Ai, se tiver filhos, não tem. Você tá sofrendo por antecedência, não tem ainda. O dia que tiver, descobre. E outra, tem um filho também, né? E que vai ser o pai, das crianças. Então, ele pode ficar responsável por isso, por fazer isso aí. Você não precisa fazer tudo não, tá, querida? A mãe é dele, a bomba é dele. Ele que lide. E outra coisa, sobre perdoar. Não que eu seja uma santa. Assim, eu já falei pra vocês que eu esqueço quando as pessoas me fazem algo e por isso que eu entendo que eu perdoo fácil. Mas é porque eu esqueço, tá? Se não é uma coisa tipo, uou, como essa pessoa me fez mal, eu vou esquecer. Então, às vezes, eu nem sei que eu tô brigada com a pessoa acha que tá perdoada, é porque eu não lembrava que tava brigada. Mas
eu acho que pode falar, tipo assim, não, tá tudo bem. Só pra não ficar esse negócio dela ficar insistindo, entendeu? Perdoa por ti, mas não é porque perdoou que tem que continuar tendo contato. Não é assim que funciona o perdão, se ela não sabe. Comentários. Não é o babaca. Eu responderia, eu te perdoo, mas não quero mais a sua presença perto de mim. Você me causou muito mal e um simples pedido de desculpas não vai mudar isso, nem te trazer redenção. Mas isso que eu faria, você está em seu total direito de não a perdoar. Exatamente. Não é o babaca. Sogra maluca assim é foda. Famoso caso de síndrome do ninho vazio. A mulher não aguenta ser substituída pela nora na vida do filho e cria um inferno na vida da nora. Infelizmente é complicado e isso vai se arrastar por anos. Seja forte, na minha percepção você fez o correto, você pode perdoar, mas aceitar outra coisa. Tem que dar de louca, gente, tem que ser louca. Se faz de louca. Chega perto dela e começa a latir, começa a rosnar. Quero ver se ela vai continuar enchendo o saco. Tô falando, tem que fazer de louca. Tá? Como é aquela história? Perdoar uma coisa, aceitar outra. Não, você não é babaca, não. Tá tentando viver a sua vida e ela que tá sendo uma pau no... Apenas deixe pra lá, tente viver a sua vida e fique na sua. Se ela quiser falar, que fale. Seu namorado sabe quem você é e isso que importa. Se chegar a ter filhos, também não precisa se estressar com ela, desde que ela não comece a jogar os seus filhos contra você, tá tudo certo. Cada um no seu quadrado. De resto, fique tranquila e foque no que realmente importa, sua relação com seu namorado e os churras com os amigos no final de semana. Não é o babaca. É isso aí, gente. Viu? Eu amo quando eu dou minha opinião e daí os comentários são iguais, porque aí eu sei que eu tenho razão. Entendeu? A maior tristeza quando eu dou uma opinião aqui, tô convicta disso, quando eu leio os comentários muda tudo. Eu me sinto péssima. Daí, às vezes eu mudo de opinião, né? Mas não foi o caso, não. Vamos ao próximo. Boa tarde a todos. Eu sou casado há 1 ano e 3 meses. Atualmente moramos na casa dos meus sogros, porque a minha esposa ainda está finalizando a faculdade e pagar o aluguel ou financiamento apenas com o meu salário acabaria ficando complicado. Por isso, eu tenho economizado e investido o que eu posso para que em breve possamos construir a nossa casa e realmente começar a nossa vida juntos. O problema surgiu agora que começamos a conversar seriamente sobre onde construir. Eu tenho terrenos já prontos para construção na minha região, a cerca de 2 horas de distância da região dela, mas a minha esposa não se sente confortável em se mudar para lá. Eu respeito isso, um casamento é feito a 2, e uma casa não pode ser mudada depois de construída. Faz sentido que ambos se sintam bem com a decisão. No entanto, ela quer a todo custo ficar na região dela, diz que a família é muito importante para ela e que eu entendo, pois também sou muito próximo da minha família. Além disso, o padrinho dela chegou a oferecer um terreno para construirmos lá. O problema são os meus sogros, eles são extremamente dependentes, sentem que precisam chamar alguém para tudo e não perguntam se podemos ajudar, simplesmente exigem. Já vi tudo já. Também costumam aparecer em casa a qualquer hora sem avisar. Eu sei que, morando perto deles, nunca teríamos paz ou privacidade. Já vivencio isso no dia a dia e não quero que seja assim a nossa vida futura. Já sugeri a possibilidade de morarmos em um local intermediário, no meio do caminho entre as duas regiões, mas ela não aceita essa opção. Mesmo concordando com tudo que eu descrevi sobre os pais, ela continua insistindo que quer viver na cidade dela. Eu não me sinto confortável com isso. Eu sei que nunca estarei totalmente tranquilo ou feliz, mas também não quero impor a minha vontade. O que eu posso fazer nessa situação? Como posso conversar com ela de forma clara para que entenda que morar próximo da família dela pode prejudicar a nossa relação no futuro? Não quero obrigá-la a nada, mas também não quero entrar em uma vida em que nunca teremos um espaço só nosso. Outro motivo pelo qual ela quer estar mais próxima da família é porque o pai é alcoólatra grave. Putz! Em alguns momentos de crise, ele quebra coisas dentro de casa, criando um ambiente instável. Ela tem 2 irmãos mais novos e sente muita pena de vê-los crescer nesse contexto. Apesar disso, a mãe continua com o pai, o que torna tudo ainda mais difícil para ela. Sinceramente, eu não consigo sentir pena da minha sogra, por mais duro que seja dizer isso. O que ela está fazendo consigo mesma e com os filhos não faz sentido. A filha não percebe o problema? Acho que não vai adiantar conversar com ela, não. Pelo que eu pensei aqui, né, que eu também não tô mais pensando nesse momento do vídeo, mas me parece que ela quer ficar perto pra ter controle, né, por causa dos irmãos e por causa da mãe. Aparentemente a mãe falha como mãe e aí ela faz esse papel de mãe. Ai, que filosófico, gente. Eu também penso profundamente, tá? Na tua zona poderás ter problemas com sogros também. A distância ideal é nem perto demais para que consiga ver de chinelo, mas também não longe a ponto de virem com malas.
Acho que é a altura de ter uma conversa muito séria com a tua mulher, porque parece que querem duas coisas diferentes para o vosso futuro como casal. Deve ser português essa pessoa. Porque parece mesmo que querem coisas diferentes. Tu queres uma vida como um casal independente e ela quer manter o cordão umbilical. Tu mostraste vontade de compromisso e ela não. Ou está dispostos a ceder de todo, ou ela está disponível para um compromisso, é melhor ficar por aqui. Acho engraçado que o português de Portugal é meio parecido com o gaúcho gaudério, tá? A gente também fala estivestes, fizestes, fizesse, vosso. Uma coisa o pessoal tem que se mentalizar. Quando se juntam, de certa forma, deixam de ter a família de cada um de vocês e é que passa a ser uma família. Ponto. Logo, isso de viver longe ou próximo da família é uma cena que me dá uma confusão. Em breve vocês serão a vossa família e mais nada. Entendo o ponto de não querer viver longe dos pais por 2 horas, ela está disposta. Ela alguma vez viveu fora da casa dos pais, caso contrário, está explicado. Quando eu comecei a viver com a minha mulher, tínhamos estado 2 anos em relacionamento à distância e depois poucos meses fomos viver juntos. Ela mudou-se comigo a 30 minutos da casa dos pais e no dia da mudança chorou porque era longe e queria ter saudade dos pais. Eu entendo, aos 19 já tinha imigrado, deixado os meus para trás. Hoje, ela prefere vê-los de longe a longe. Muito pelo que tu descreves dos teus sogros. Os meus são idênticos, para não falar que só sabem discutir com quando há mais gente para além deles, os dois. Tipo assim, gostam de ficar criando briga na frente dos outros, né? Ai, gente, é uma família disfuncional, né? Vamos falar o quê? Tem muito o que falar, né? Pega a sua princesa, Mário, coloca embaixo do braço, entre num cano e leve ela para um castelo. Salve dessa família maluca. Mas também, se ela não quiser ser salva, deixe ela enfrentar o chefão. Nossa! Como dizer que é uma criança dos anos 90 sem dizer que é uma criança dos anos 90? Que referência incrível. Eu vou até sair agora, entendeu? Porque não vou conseguir pensar numa metáfora melhor que essa. O que vocês acham? Eu acho é nada. Vou deixar com vocês. Comentem. Quando vocês forem comentar, marca o tempo. Tem um reloginho do lado do comentário que vocês podem clicar. E daí eu sei exatamente onde vocês estão vindo pra comentar. Daí eu consigo assistir e comentar também, responder vocês. Beleza? Então deixa um like, se inscreve. Tchau!